Um dos mais importantes eventos promovidos pelo Senado Federal reúne cientistas, pesquisadores e especialistas renomados das mais diversas áreas. É a Semana de Valorização da Primeira Infância e da Cultura da Paz. Um dos convidados deste ano foi o neurocientista Alfred Scholl Franco, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele veio até o Cidadania conversar sobre a neuroeducação e a primeira infância. Seja bem-vindo, Alfred. Obrigado. Quando a gente fala de neuroeducação, estamos falando exatamente de quê? Bem, é um pouco complicado. Muito vasto, né? Sim, é bem vasto. É uma área, na verdade, um conjunto de ciências que vão estudar como é que o sistema nervoso pode contribuir, ou os estudos em cima do sistema nervoso podem contribuir para a educação. E, ao mesmo tempo, como é que as questões levantadas pelos educadores, gestores ou não, podem ser levadas para a pesquisa e para melhorar o processo de ensino-aprendizagem. Então, podemos dizer que desde a década de 80, final da década de 80 e 90, quando foi a década do cérebro, acabou se instituindo um conjunto de, não práticas, mas de ações que tendem a promover a conversa, o diálogo entre três grandes áreas: a educação, a psicologia e as neurociências, que é o que é chamado também de mente, cérebro e educação, né? Então, é um grande conjunto de pesquisadores, profissionais, dialogando e procurando, principalmente, a melhora do processo de ensino-aprendizagem. Bom, você lida com educadores, melhor dizendo, você promove cursos para educadores, cursos, não sei se seria próprio dizer de extensão, você lida com educadores, ou seja, você ouve os educadores também enquanto transmite o conhecimento para eles, né? Na verdade, são várias vias de diálogo aí. Por quê? Eu coordeno um grupo de pesquisa que é o Centro de Estudos em Neurociência e Educação. E nele, junto com um projeto desenvolvido na UFRJ, com parceiros na UERJ, que é do Estado do Rio de Janeiro, e a UF, que é a Universidade Federal Fluminense, nós temos o Núcleo de Divulgação Científica e Ensino em Neurociências. Nosso objetivo não é só pegar e montar um curso e ministrar para professores, ou para gestores, ou para profissionais de educação, mas sim promover o diálogo. Como é que a gente faz isso? Através desses cursos, são de extensão? São de extensão, são de 60 horas, né? Mas que você planeja que venham se transformar em cursos de especialização. Sim, mas para isso nós já estamos na 8ª edição desse curso agora em janeiro. Então ele está bem consolidado, está bem firme, é promovido por uma equipe multidisciplinar, onde eu tenho educadores físicos, eu tenho professores no ensino básico ministrando o curso também, tem fonoaudiólogos, médicos e neurocientistas como eu. Quais são os educadores, sobretudo de que nível, em que tipo de aula eles dão, que tipo de estabelecimento que participam desses cursos? Muito boa pergunta. Nós temos toda a estatística que estamos para publicar, por isso que não é só uma questão de curso de extensão, mas se associar pesquisa também e ensino, que são os pilares da universidade. Nós temos uma média de 70% a 80%, por exemplo, é de ensino público, que vem para a gente. Que legal. Isso, então são pessoas que estão lá para manifestar toda a sua curiosidade a respeito do que ocorre com o cérebro das crianças e dos jovens com os quais eles lidam, né? Adultos também, idosos. Porque o processo de ensino-aprendizagem é tanto para crianças, jovens, adultos, para todas as idades. Porque é um processo que nós convivemos todo dia, desde que nascemos ou até antes, no útero da mãe, e até nós morrermos. Então, voltando rapidinho... Claro, o programa é seu. Além de ter o público, ou seja, de rede pública de ensino, a gente já tem uma grande diferença que pelo menos 20% a 30% é de ensino infantil. Então, há um desejo, uma vontade de professores já atuando complementar a sua formação. Aí vale frisar que o curso é apenas para profissionais atuantes, porque nós temos disciplinas da graduação que complementam a própria formação do licenciando. Atuantes, traduzindo, é aquele que está na sala de aula? Sim, ou que está diretamente relacionado ao processo de ensino-aprendizagem, como psicopedagogo, um coordenador pedagógico, um diretor de escola, porque também quem faz a gestão na escola é extremamente importante, porque se ele não reconhece
a relevância de um curso desse ou de uma capacitação para os professores que estão subordinados a ele ou que dialogam com ele, como é que nós conseguimos trazer esses professores para a universidade complementar essa formação. Alfred, o que sabemos hoje sobre o cérebro, sobretudo o cérebro da criança, que não sabíamos ontem, e como isso se manifesta na curiosidade de quem está fazendo esse curso? Olha, sabemos muito e pouco. Muito comparado a 10 anos atrás, a 20 anos atrás ou 30 anos atrás, ou a 100 anos. Tá? Mas pouco no sentido de que ainda tem muito a ser desvendado. Uma questão importante é, não basta nós pegarmos e divulgarmos essa informação. Nós temos ação de divulgação científica, onde nós vamos nas escolas, então a gente não só recebe os professores na UFRJ, na universidade. Nós vamos mensalmente nas escolas e temos ações contínuas em escolas também. É importante esse diálogo contínuo com o ambiente escolar básico, de ensino básico, porque isso nos traz as demandas, ou seja, o que é necessário. Junto comigo, temos 4 mestrandos e 1 doutorando, trabalhando desde uma questão do TDAH, que distúrbio de déficit de atenção e hiperatividade, como a parte de inclusão com autismo, e o próprio processo de altas habilidades ou de fomentar habilidades específicas como matemática, lógica, cognição, linguagem. Se nós analisarmos, a demanda deles é muito para saber como as neurociências podem contribuir, porque eles não têm noção. Noção no sentido de que falta-lhes conhecimento ou informações para trabalhar como as neurociências podem contribuir para o processo de ensino-aprendizagem. Uma questão importante é, se você apenas fornece essas informações, elas muitas das vezes geram mitos, geram interpretações errôneas ou deturpadas. Do tipo? Do tipo, quando você fala que a Ritalina é um remédio utilizado para TDAH e que aumenta a dopamina, né? Porque ela regula a dopamina nos circuitos do cérebro, um neurotransmissor utilizado em circuitos cerebrais que estão relacionados com o déficit de atenção. Então, repor, porque há um problema na comunicação entre os neurônios, é uma ferramenta para tratamento de quem tem essa diminuição, quem necessita do tratamento. Temos que tomar cuidado com a questão da medicalização, né? Mas quando você fala da dopamina, é a mesma substância que, por exemplo, foco da ação da cocaína. E que é a mesma relacionada com outras síndromes como Tourette ou síndromes motoras. Que geram um certo grau de excitação na pessoa. Então, se você diz apenas que a dopamina é importante e há um déficit, então vamos botar dopamina... Você está generalizando demais, né? E pode gerar interpretações erradas. Não está fazendo aquele ajuste fino, né? Porque a própria Ritalina é uma anfetamina, então ela mexe com muitas outras coisas. Agora, eu imagino que você e a sua equipe, quando lidam com educadores, com o pessoal que está com professores, com o pessoal, com gestores na educação, vocês têm uma dinâmica de perguntas, certamente, que envolvem a questão de como a criança e o adolescente agem hoje, interagem com o mundo, face à velocidade das comunicações, o número de equipamentos, celulares, smartphones. Nós temos uma linha de pesquisa justamente com mídias. E uma questão importante é o uso correto ou apropriado, ou o melhor uso, o aproveitamento das mídias, principalmente eletrônicas. Então, nós temos um problema sério que é a fonte de consulta que professores, alunos do ensino básico e público geral utiliza, mais de 40% é a internet. Agora, como essa informação está disponível e como essa informação vai ser utilizada, vai ser transformada em conhecimento? Vai ser transformada em conhecimento correto, aproveitável por aquele indivíduo, ou vai se tornar um mito, uma deturpação daquele conhecimento? Aí entra a questão de você lutar contra os mitos, não fazendo apenas a divulgação, mas conscientizando sobre como aqueles princípios vão ser relevantes para a construção da sociedade, da educação, né, do indivíduo. Eu li hoje mesmo, antes de conversar com você, uma entrevista que você deu a uma revista de grande circulação, em que você formula um conceito lá
que é o de adolescência prolongada. Eu queria que você explicasse. Na verdade, não sou eu que é formulei, não. Eu apenas propaguei uma informação, e daí tem que tomar cuidado. Por isso que eu falo, quando você pega uma informação digerida, ou seja, trabalhada por outros, corre muito risco dessa informação acabar que nem a nossa conversa o telefone sem fio, que é sem uma brincadeira fio, que hoje em dia nem existe mais. Você vai mudando né? as palavras, então você vai mudando conceitos e definições. Uma coisa é certa, o amadurecimento do sistema nervoso, ele é progressivo. Quando se fala, a primeira infância é a principal fase que a gente tem que valorizar, ela tem que ser muito valorizada porque é a base para a formação daquele indivíduo. Mas aquele indivíduo, até a morte dele, ou seja, até cessar a atividade cerebral, ele vai ser um ser aprendente, um aprendiz, tá? De tudo. Então, ele precisa ser trabalhado essa informação. Quando você pega a adolescência, que é uma fase que vai dos 12 até 19, 20, hoje em dia fala-se mais prolongar a análise dessa fase como uma adolescência prolongada devido a parâmetros sociais, culturais, econômicos. Então, até mesmo se a gente for levar para um outro caminho, que é quando que as pessoas estão saindo de casa hoje em dia? Bom, aí depende da economia também, né? Quando é que cortam um vínculo parental forte e até mesmo de uma relação pais e filhos? Então, isso tem a ver com a própria adolescência, o questionamento, o estímulo a você ir contra regras, etc. Então, isso tem se prolongado. Então, não fui eu que disse isso, está na literatura, que tem se averiguado o alargamento dessa faixa, né? Porque é uma faixa muito flexível e que envolve, se eu falar em milenização, que é um dos parâmetros para o final do fechamento de um ciclo de organização morfológica do sistema nervoso, que é quando a gente acaba de encapar. Assim, a mielinização, que é aquela, como se fosse aquela capa do fio elétrico que circula por dentro do nosso sistema nervoso, que mal comparando, claro. E a gente tem que tomar cuidado quando fala isso, outros podem achar que tem uma fiação mesmo. Não. E tem, mas são de neurônios, são de células. Então, isso vai terminar, ou vai não terminar, mas dar um fechamento por volta de 20 anos, e é por isso que colocava-se nessa idade o final da adolescência, né? Mas a gente tem que levar em consideração aspectos sociais, culturais. Quando nós lidamos com neurociência, quer dizer, nós, absolutamente, não vou me atrever a dizer que eu lido com neurociência, mas das minhas leituras eu depreendo o seguinte, que estamos lidando com algo que nem sempre é possível usar parâmetros bem definidos, não são quantidades cartesianas, né? Você pode ter, por exemplo, uma imagem do cérebro numa ressonância magnética, você pode ter uma tomografia com contraste, mas você não tem quantidades perfeitas em tudo, quantidades bem mensuráveis. Isso, até que ponto admitir isso é uma vantagem para a neurociência ou, do ponto de vista científico, se torna uma barreira, às vezes, muito difícil de transpor? Acredito que não seja só para neurociências, tá? É para qualquer ciência. Ela tenta achar parâmetros, regras, estabelecer limites, determinar métodos. Então, quando a gente fala em método científico, a gente já estabelece que parâmetros, que hipóteses, que metodologia eu vou utilizar, quais são as minhas perguntas. Então, nós temos o DMS-5, temos o CID, temos uma série de regras que eu posso definir que tal doença vai ter necessário cumprir tantos sintomas serem englobados, o indivíduo apresentar para você dizer que estabeleceu-se aquele quadro patológico. Então, regras nós procuramos. Agora, nós não podemos extrapolar. Esse é um problema. Quando você chega e faz uma ressonância magnética funcional e diz que há uma diferença entre uma criança disléxica e uma criança com um desenvolvimento de leitura normal, e tenta assumir que esse único aspecto pode ser utilizado para diagnóstico, daí é um erro. Entende? Você tem que ter uma série de parâmetros. Por isso, estivesse simplificando demais, né? Sim. Por isso que as imagens ou as técnicas mais modernas que usam
principalmente imaginologia, elas devem ser vistas como ferramentas auxiliares, e que são, para quem é consciente, é visto assim, que auxiliam, então, no processo de diagnóstico, de tratamento, mas não serem parâmetros únicos. Então, as neurociências aí, elas entram no sentido, para a educação, como é uma dúvida a leitura de um paciente uma criança com dislexia. Eu posso estudar que parâmetros cerebrais ou que áreas estão tendo alguma alteração e, portanto, através de uma tomografia por ressonância, por um eletroencefalograma, ou seja, são ferramentas para eu estudar toda a dinâmica daquele processo alterado. Nos cursos que a sua equipe, você e sua equipe ministram, vocês trocam experiências, vocês conversam sobre neurociência e aprendizagem, linguagem, memória, sono, vocês dão aulas práticas também, não Sim. são aulas... Como é que são essas aulas práticas? Bem, para a própria graduação, para o ensino ao nível universitário, eu, como sou professor universitário, eu adoto a utilização de aulas práticas, que são maneiras de reforçar e possibilitar outras vias de passagem de informação e aquisição, ou pelo menos processamento daquela informação. Nós adotamos desde o início, e a equipe inteira, que é multidisciplinar, a utilização de práticas que dialoguem com o professor. Tanto que no último dia de aula, uma das tarefas todos os professores, já desde o início do curso, vão conversar entre si e estabelecer uma atividade que eles façam em sala de aula para que todo mundo veja que atividade é aquela e a gente fazer uma análise sobre as neurociências envolvidas naquela atividade. E você chama a atenção justamente para o fato de que essa troca de experiências, isso que vocês levam até os educadores, é importante porque pode colocá-los diante de uma possibilidade de aprender coisas, a solucionar problemas que virão com a prática do dia a dia. Sim. Então, todas as aulas têm práticas. Primeiro porque manter a atenção apenas com uma aula expositiva... Hoje em dia é impossível para quem está ali com um iPad, mesmo os alunos das camadas mais digamos assim, socioeconômicas, do ponto de vista socioeconômico, as camadas mais pobres, eles têm acesso a computador. Olha, o audiovisual hoje impera em todos... Eu faço palestras para crianças até do infantil, ou seja, até de 5, 6 anos. Você tem filhos? Não, sobrinhos. Mas acompanhei o desenvolvimento, por exemplo, da minha sobrinha, morou comigo um tempo. Então, nessas crianças, quando eu pergunto quantos têm celular, 70%, 80% de 5, 6 anos têm celular. E independe se é uma escola pública ou privada, e se é do infantil, do médio, apenas o uso mais compulsivo, o uso menos trabalhado dessa tecnologia que precisa ser monitorado, precisa ser avaliado melhor. E para isso existem pesquisas, ou seja, isso entra na neuroeducação também, porque é você avaliar tecnologias, métodos, o uso de mídia social, por exemplo, o Facebook, como ferramenta auxiliar do processo de ensino-aprendizagem. Agora, tem um outro aspecto das mídias sociais, das ferramentas, dos gadgets, dos objetos celulares, Twitter, WhatsApp, Facebook. Então, isso acelera a velocidade da vida e modifica um pouco a resposta que a gente tem do outro no cotidiano. Às vezes você está ansioso em falar com alguém, manda mensagem, você não me respondeu. De que maneira isso pode afetar o cérebro das pessoas, sobretudo daqueles mais jovens? Olha, é possível avaliar isso? Tem pesquisas feitas nos Estados Unidos até em gerar dependência, ou seja, quase como vício. Tá? Então, repercussões estão sendo estudadas agora. Por quê? Há quanto tempo nós temos celulares, pads e outras tecnologias, ou ferramentas sendo utilizadas maciçamente? Então, é lógico, se eu tenho uma recompensa, se eu tenho prazer, se eu tenho uma motivação, isso envolve mudanças cerebrais. Tá? Agora, a gente tem que ver também o lado positivo, então não só o lado negativo. Uma criança, quando pega um celular, ou quando pega um iPad ou um tablet, né? Nós vemos que ela não tem travas, ela experimenta, ela acha soluções para problemas que você não imaginava nem ter.
O que já gera um problema para o educador dela que não tem essa mesma prática. Daí vem a capacitação e a instrumentalização do docente. Por isso que não basta ele ser formado, ou ser formado com uma boa universidade, com rótulos, né, no caso. Ele tem que continuamente aprimorar a sua formação, né? Ver a realidade. Não adianta eu estar numa escola de interior, onde eu mal tenho um quadro, e daí eu tenho que escrever no chão, ou escrever com pedra de gesso. Não é a tecnologia, daí a gente pode remontar para as tecnologias de informação, né? A oralidade é a nossa primeira forma. Ou seja, contar uma história de maneira interessante ainda é a melhor maneira de que o educador tem de se apresentar para aquele que é o educando. Até porque, ao contar uma história, ele está criando uma sequência lógica e um raciocínio de pensamento. E se a criança constrói isso, ela está construindo, está fazendo atividade cerebral e está estruturando o próprio desenvolvimento cognitivo dela. Alfred, muito obrigado por tê-lo aqui no nosso estúdio. Espero que você volte mais vezes aqui a Brasília e que venha nos visitar para que a gente possa aprender mais com você. Agradeço também, foi um prazer participar tanto da entrevista aqui quanto do evento no Senado. Muito obrigado. Cidadania conversou com Alfred Scholl Franco sobre neurociência e educação na primeira infância. Mande suas críticas e sugestões para nós. Ligue para 0800 61 2211 ou acesse www.senado.leg.br/TV, onde você poderá ver de novo ou baixar uma cópia de qualquer programa da nossa TV. Obrigado pela atenção e até o próximo Cidadania.